Muito se fala sobre prosperidade, né? Quem não busca a prosperidade, a felicidade, a liberdade de viver tudo aquilo que a gente deseja? Se você busca o intuito da prosperidade, da metafísica, da física quântica, da espiritualidade, do entendimento de quem você é, o que você veio fazer aqui, como buscar uma vida próspera. Prosperidade é dinheiro? O que você entende sobre prosperidade? Se você se interessa por esse tema, fica aqui comigo. Você está no De Papo com Além. O meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Então vamos para um papo muito bacana hoje do que é a real prosperidade. Porque muito se fala sobre essa palavra, né? É muito comum, quando éramos crianças, recebermos aqueles cartões de Natal, né? Onde se dizia, tenha um ano próspero. Eu acho que o nosso primeiro contato com essa palavra de prosperidade realmente foi na infância, quando os nossos pais recebiam aqueles cartões de Natal, né, que eram escritos antes: felicidades, Feliz Natal, um próspero ano novo. Mas o que será ser próspero? Como buscar essa tal prosperidade? Como viver essa prosperidade? Como ter uma vida próspera? O que é a prosperidade, na verdade? A prosperidade, diferente do que muitos pensam, não é ter dinheiro. A prosperidade, ela é um campo muito mais abrangente. É você viver realmente plenamente feliz, livre, liberto de muitas emoções que nos causam falta da prosperidade, né? Que é esse não pertencimento a esse mundo, é viver sobre a insatisfação, a preocupação do dia a dia, os medos. Então a prosperidade é a inteligência de saber viver a liberdade. E com a liberdade você vai buscar o dinheiro, porque muitos pensam assim: eu quero dinheiro para eu ser livre, né? O dinheiro ele me traz a liberdade. E na verdade, o que traz o dinheiro, a princípio, é você ser livre. Você vai atrair espontaneamente na sua vida o dinheiro quando você saber ser livre, quando você ser alguém livre que realmente vive aquilo que deseja, que você consegue viver plenamente, né? Sem ter que, de repente, por exemplo, eu tenho que trabalhar em tal coisa porque é isso que eu tenho para agora. Não, você não precisa trabalhar tal coisa porque é isso que você tem para agora. Você está trabalhando em tal coisa porque você se pôs naquela situação. Tudo que vivemos, nós temos que ter autorresponsabilidades e entendermos, né, que somos nós que atraímos qualquer tipo de situação na nossa vida. E a razão maior para atrair qualquer tipo de situação não prósperas em nossa vida é agir com 5 emoções. São 5 emoções importantíssimas que nos fazem perder totalmente o foco da prosperidade, perder a liberdade, perder o autoconhecimento sobre nós, viver a fluidez, a paz, a sabedoria, a lucidez. Quais são elas? Quais são essas 5 emoções que são antiprósperas e que faz tanto mal a quem busca essa tal prosperidade, a quem busca o dinheiro, a quem busca a liberdade, a quem busca exercer o que realmente deseja na vida? Ser uma pessoa livre de qualquer tipo de obrigação. É claro que nós temos algumas responsabilidades. Responsabilidade é diferente de obrigações. Obrigações é aquilo que você faz insatisfeito,
obrigatório, que você só pode fazer aquilo porque é aquilo que tem para hoje, é aquilo que você consegue, é aquilo que você atraiu. Então, essas 5 emoções que são capazes de destruir a prosperidade são raiva, medo, mágoa, dó e culpa. Então, vamos falar primeiro de acho que a que mais paralisa e procrastina as pessoas. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando somente dela, porque é uma emoção que nos paralisa na vida, que é o medo. O medo, ele nos impede de viver coisas maravilhosas, de nos jogar na vida, de nos sentir pertencente, de nos sentir capazes, de exercer qualquer tipo de função, de viver qualquer tipo de experiência, de conquistar viagens, conquistar pessoas, né, mais evolutivas na nossa vida, de conquistar caminhos mais assertivos na nossa vida. Então, o medo é um sentimento, é uma emoção que realmente bloqueia qualquer tipo de prosperidade. E como eu trabalho o medo dentro de mim? Normalmente, o medo é algum trauma que você viveu quando criança, ou alguma situação que era muito comum, uma pessoa muito próxima sua, que você convivia e que passava essa emoção para você, passava essa falta de fortalecimento, de foco, de constância, né, de atitude na vida, de ação, porque o medo ele tira a nossa ação. O medo, diferente de você agir na vida e correr atrás de tudo aquilo que você deseja, de tudo aquilo que você acredita que pode viver e que é capaz, o medo ele paralisa. Ele paralisa, ele nos procrastina, ele vai ali, sabe? O tempo vai passando e você tá ali, sem tomar atitude, com medo, né? Então é porque você vivenciou isso, é um trauma. Só que o que muitos não sabem é que como vencer o medo. Nós temos que entender que o medo normalmente ele é uma ilusão, porque aquilo já foi vivido. Não é porque já foi vivido que novamente a gente vai viver aquele medo. Não é porque você passou por certa situação que você tem que passar novamente. Diferente do medo, que é aquele medo que é realmente que nós nascemos com ele, que é aquele medo que eu não vou pular de tal lugar porque é perigoso. Eu tô com uma intuição aqui que se eu for por esse caminho vai acontecer algo. Então isso já é um medo nativo, é natural. Até os animais eles têm esse medo nativo, que é aquele que realmente nos impede de viver coisas perigosas que realmente coloquem a nossa vida em risco, que coloquem a nossa vida ali à prova. Mas a maioria, pelo menos aí 90% dos medos que nos impede conquistar a tal prosperidade e ter realmente ali o controle da sua vida, eu não digo controle, mas ali o auto merecimento, né? Porque controle a gente não tem de nada. Por mais que a gente queira ter um controle na vida, nós não temos, porque a vida ela é total inconstância. E nós temos que saber lidar com essa inconstância. Quantas vezes nós não planejamos algo e esse algo acaba indo por outro caminho, né? Porque você fez de tudo, agiu direitinho, fez aquele planejamento, você estudou para aquilo, você planejou, fez todo ali, tentou ter um controle sobre a situação e de repente acontece algo como, por exemplo, vamos colocar o exemplo da pandemia. Quem iria
né? Imaginar que um dia, nos dias de hoje, a gente poderia viver o que nós vivemos na pandemia. E aí o que acontece? Vem a inconstância, onde todos tiveram que se ressignificar, criar novos planejamentos, criar novas rotas, né? Muito se fala sobre a derrota e eu acho uma palavra bem interessante e nada negativa, porque a derrota, ser derrotado quer dizer você está mudando de rota. Você resolveu ali, por exemplo, com a situação da pandemia, alterar a sua rota, mudar de caminho, fazer um novo planejamento. Então, isso é uma sabedoria assim imensa para que você conquiste o domínio mesmo sobre essa emoção, para que você seja uma pessoa plenamente não reativa a nenhum tipo de emoção. Esse é realmente um estado que todos nós buscamos, que é o estado de Jesus Cristo, que todos nós um dia, com várias reencarnações, né? Porque nós temos que ter ainda muito domínio sobre isso e não mais sentir esse tipo de emoção. A partir do momento que nós dominarmos as 5 emoções principais que nos leva a tanta reatividade, a doenças físicas, a procrastinação, a falta de prosperidade, a falta de dinheiro. Então, quando nós chegarmos ao nível de Jesus Cristo, que ele era um avatar maravilhoso, onde ele dominava todas essas emoções, ele não sentia essas emoções, né? Ele não era reativo a nenhum tipo das 5 emoções que eu passei, né? Então, o medo, a partir do momento que nós ressignificarmos na nossa mente que o medo, ele é algo ilusório e que nós estamos criando aquele monstro dentro da nossa mente. Por quê? Porque nós já vivemos alguma situação desagradável, algo que marcou muito para nós, mesmo que quando éramos crianças, e que isso você tem medo de reviver essa situação. E aí você fica evitando certas experiências, você fica evitando se expor, você fica evitando de se jogar para o mundo, de viver experiências assim que você nunca nem imaginou. Tudo que é novo causa medo. Por quê? Porque você já está confortável numa situação que você já conhece e que você já sabe ali os caminhos no qual você vai percorrer. Quando você é submetido a viver uma nova experiência, algo novo que você nunca viveu, realmente vai te causar medo. É natural, né? É algo natural de nós mesmos. Só que ser natural é uma coisa, agora aceitar esse medo como algo que te paralisa na vida, nós não podemos aceitar. Quando existe alguma situação no qual nós temos medo, uma nova experiência, uma nova oportunidade ou algo que a gente tem que enfrentar ali, que não seja algo arriscado para a sua vida, a gente tem que ir com medo mesmo. Essa é a chave de ouro. Vá com medo mesmo, porque a partir do momento que você enfrentar o seu medo uma vez para aquela situação, você vai ver que você tirou um peso das suas costas e que tudo parece ficar mais leve, porque esse medo, ele é daqui, ó, da nossa mente. E a mente, a partir do momento que a gente deixa esse sentimento entrar nela, meu povo, é realmente assim bloqueador. É realmente algo que nos tira assim de todo o nosso caminho, da nossa essência, da nossa alma. A gente deixa muitas coisas passar, inclusive o tempo, que isso vai chegar numa emoção que muitos sentem, que é a culpa, né? A culpa de não ter vivido certas coisas, a culpa de ter deixado
algo passar. A culpa, sempre você tá ali numa emoção de o porquê que eu não fiz isso, o porquê que eu não agi desse jeito, o porquê que eu perdi tanto tempo, por que eu não fui para tal caminho, por que eu não fui para outro caminho que não seja esse que eu estou vivendo agora, o porquê que eu não tive esse insight. O que é insight? Insight é uma ideia, é um estalo na sua mente, normalmente usado para quando nós temos assim uma grande ideia, algo maravilhoso que a gente não tinha pensado antes e que é uma solução, né, para os seus problemas, é uma solução para uma vida melhor, é uma solução, é algo assim que te dá novos nortes. Então, normalmente a culpa, ela vem de arrependimento, ela vem do sentimento de não ter vivido algo, de ter deixado passar oportunidades, de ter deixado de fazer muitas coisas que você desejava, e tá tudo certo. Como curar essa culpa? Como não viver na culpa, né? Para de pensar no passado, viva o presente. Você tem que entender que naquele momento que você teve aquela oportunidade, vamos falar de oportunidade, que é um exemplo. Eu sempre gosto de dar exemplos que eu acho que fica mais fácil. Se você não viveu aquela oportunidade, é porque você não estava maduro o suficiente ou estava na lucidez para entender que aquilo era legal para você. Mas está tudo certo, você entendeu hoje o quanto aquilo te fez mal, né? O importante é a gente entender o que nos faz mal e eliminar da nossa vida. Então pare de se sentir culpado, porque a culpa, ela traz um sentimento de não merecimento, né? Ai, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para, por exemplo, desenvolver certa atividade. Eu não tenho capacidade de me reinventar na vida, de me ressignificar. Ai, se algo saiu dos trilhos, né? Como muitas vezes acontece em nossas vidas e é comum, é natural, porque eu acabei de dizer que nós não temos controle de tudo na vida, que a vida ela é total inconstância e que nós temos que saber lidar com essa inconstância, né? Não sentindo raiva porque eu vou ter que ressignificar, eu vou ter que trilhar um novo caminho, eu vou ter que mexer nesse projeto meu aqui que eu estou fazendo. Está tudo bem, vamos lá mexer, vamos fazer o que tem que fazer, vamos agir, vamos sair desse medo, dessa culpa, né? E parar de ficar choramingando e deixar de viver coisas maravilhosas que o universo tem para você, porque o universo ele tem uma imensa, né? Uma imensa imensos caminhos de oportunidade. Ele tem várias coisas que a gente nem imagina que é capaz de desenvolver, que somos capazes de realizar, que somos capazes de começar ali do zero como uma criança. O porquê que a criança ela é feliz, né? Porque essas 5 emoções, se você dominar elas e não ser reativo a essas 5 emoções, você vai alcançar a tal felicidade. Você vai trazer para a sua vida a prosperidade, você vai viver uma vida próspera, uma vida toda alinhadinha dentro do que você deseja realizar na sua vida, desde que não dê atenção para certas coisas, porque você juntando todas essas emoções, ou que seja, eu tenho muita raiva, né, por exemplo, você só vai trazer doenças físicas. Primeiro vai vir emocionalmente essa raiva, né, vai te trazer
situações ali desagradáveis, onde te leva para uma emoção que não é nada favorável para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, e que isso vai te levar a uma doença. Seja hoje, seja amanhã ou daqui a alguns anos, você vai colher isso se você se manter nessas emoções. Então vamos nos livrar dessas 5 emoções, vamos deixar de sentir culpa por algo que você deixou de viver, vamos entender que na vida tudo é um processo, nós estamos aqui para evoluir. Se naquele momento você não teve a maturidade para entender que aquilo de repente era uma oportunidade para você, que você não soube ver naquele momento, tá tudo certo. Você está vivo. A partir do momento que você tem vida, você ainda tem muito a se viver. Você é capaz de criar coisas maravilhosas na sua vida. Então vamos nos livrar da culpa, né? Vamos nos perdoar. Como que eu ressignifico essa culpa dentro de mim? Me perdoando, mas me perdoando de verdade. Entendendo, pegando aquela situação que, querendo ou não, mesmo que você fale assim, mas Fernanda, eu não me recordo quando que eu comecei a sentir culpa, o porquê, em que momento, né, causou esse gatilho, qual foi o trauma que eu vivi, o que foi que eu deixei de viver. Não tem problema, porque quando nós não lembramos o que ocasionou tal trauma em nós, não se preocupe, porque enquanto não entendemos que temos que trabalhar esse trauma e que temos que ressignificar a nossa vida, vendo a vida de outra forma, ele vai voltar e enquanto você não resolver, ele vai ficar batendo na sua porta. Então, de um jeito ou de outro, ele sempre vai voltar e você vai vivenciar aquilo que tanto te tira do eixo, que tanto te tira da prosperidade, que tanto te tira do caminho da felicidade e do dinheiro. Então, vamos lá, nós já falamos do medo, nós já falamos da culpa. Então, a culpa nós vamos nos perdoar, dizendo, tá ok, eu entendi, ou de repente não sei em qual situação eu comecei a me sentir assim, mas eu já entendo que de qualquer maneira eu não estava lúcida o bastante, ou lúcido, eu não tinha maturidade para entender que eu deixei de viver essa situação, ou eu deixei de fazer tal coisa, ou eu deixei de aceitar tal situação, mas tá tudo certo, eu vou sair do vitimismo, eu vou parar de me fazer de vítima, de dizer que a vida é assim e eu sou assim e assim vai ser até eu morrer. Não, você vai mudar, porque você pode mudar, claro, se você quiser, você pode mudar essa situação. Então se perdoa, olha o presente, viva o hoje, mas viva de forma completa, intensa, porque quando nós entendemos que a felicidade ela não está fora de nós, ela está dentro do nosso coração e que nós podemos transformar qualquer dia no dia mais maravilhoso da nossa vida, porque a felicidade já está dentro de você, tanto que uma criança, ela é muito feliz e ela não tem nada material. Ela só é feliz porque ela nasceu feliz. Nós nascemos felizes. Nós deixamos de ser felizes quando a gente começa a dar importâncias a coisas que não são importantes, como, por exemplo, o que eu estou explicando para vocês. A partir do momento que a gente vive como uma criança, que a gente se trata como uma criança, né? Claro, maduros, porém livres, porque todas as crianças vivem livremente. É claro, todas aquelas que têm
vivem naturalmente a sua infância, né? Não vamos colocar algumas situações que aí já foge do que eu estou falando. Então eu já falei do medo, falei da culpa, e agora nós vamos falar de uma que é muito, mas muito comum, que é a raiva, né? A raiva é você querer mudar, você não aceitar tal situação, você quer mudar aquela situação, mas você não tem controle sobre ela. Então, como eu já falei, nós não temos controle sobre tudo. Nós não temos que ter controle sobre tudo. Eu acho que o importante é a gente sim fazer um planejamento, a gente sim fazer um projeto, a gente sim ter ali algo que a gente fala que a gente quer viver, que a gente quer concretizar, que a gente quer agir para que isso aconteça, sem esquecer do nosso presente, não vivendo só para o futuro, mas é claro que é importantíssimo que nós temos sonhos, né? Que nós possamos viver sonhos, que nós possamos querer sempre o melhor para nós. Mas a raiva, ela é uma emoção que nos tira do eixo, que normalmente quem vive na raiva, ela realmente sai do controle, né? Olha como somos hipócritas, porque naturalmente nós queremos ter tanto controle da vida, né? Normalmente todos nós queremos ter controles da vida, tanto que muitos falam o que quando consegue um trabalho ou algo que você quer muito e você fala assim, olha, eu quero que isso não saia da minha vida, né? Eu quero ter estabilidade e nossa vida ela não é, ela realmente a estabilidade ela vem desse autocontrole, do controle que nós queremos ter sobre a vida. E nós não somos controladores, quer dizer, muitos são, mas não deveriam. Mas assim, nós não, quando eu digo que nós não somos controladores, é que nós não temos o poder de controlar nada, né? É claro, como eu disse, nós temos um planejamento, mas se aquilo sair do eixo, como saiu na pandemia, a gente tem que se virar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ressignificar. E olha como é importante a vida. Agora muitos vão entender o porquê algumas situações que nos tiram do eixo, que nos tiram do controle, que nos tiram da estabilidade, é tão importante para sairmos da zona de conforto. Porque quando vivemos na zona de conforto, nada de mais novo a gente vai viver. Porque muitos falam, para mim tá legal, eu tô aqui ganhando meu dinheirinho, ou eu estou aqui com a vida legal, bacana, não quero mais nada, e é isso. Mas que vidinha chata, né? Se a gente nunca pode, se sua vida já está tudo ok, tá maravilhosa, e que você não cria coisas novas, que você não vive experiências novas, que você não estuda ou que gosta de ver algo que vai trazer mais ensinamentos para a sua vida, o que te leva a viver essa vida, né? Porque realmente essa questão do ressignificar e de criar coisas novas é sair da zona de conforto. E é importantíssimo a gente não viver somente na zona de conforto, a gente não se acomodar em fazer sempre, todos os dias, do mesmo jeito, as mesmas coisas, sem nada diferente. Então, viver algo diferente na vida é você se permitir e fazer novas escolhas.
é você se permitir viver experiências que às vezes você nem imaginava que poderia viver aquela experiência. É você poder viver situações que você falava, meu Deus, mas eu tô com 50 e poucos anos, eu tô com 70 anos, eu tô com 80 anos, eu nunca imaginei viver isso na minha vida. Olha que bacana quando você se permite fazer coisas novas, quando você se permite estudar sobre você. O meu canal, sempre eu estou enfatizando a importância de estudarmos sobre nós, de entendermos quem somos nós, o que nós gostamos, o que nós queremos, o que nós podemos mudar, o que a gente pode renovar em nossa vida, né? Eu acho que quando a gente tem o autoconhecimento, a gente é muito mais assertivo em decisões e não ficar com dúvidas, né? Em tomar decisões importantes, em viver coisas importantes. Então vamos viver isso, né? Vamos nos permitir. E eu sempre falo que a espiritualidade também, a espiritualidade, ela é um fator importantíssimo de entendermos, de vivermos, de desenvolvermos, porque a espiritualidade, ela é desenvolvida. Ela é como aprender algo. Como, por exemplo, eu não sei desenhar, mas eu vou desenvolver, eu vou fazer um curso e eu vou começar a desenhar. A espiritualidade é igual. A partir do momento que você começa a estudar, que você começa a colocar em ação, que você começa a entender e que você vê o tamanho da liberdade que ela te proporciona e que não é necessário estar dentro de algum lugar religioso para você desenvolver a espiritualidade, e sim você viver constantemente tudo, você sentir a espiritualidade em tudo. Você saber entender as suas intuições, você sentir a sua mediunidade, porque todos nós somos médiuns, porque somos naturalmente médiuns, nós nascemos médiuns. Vamos parar com essa besteira de falar, fulano é médium. Eu vou naquele ciclano porque ele é maravilhoso, porque ele é um médium. Gente, todos nós somos médiuns. A diferença talvez do fulano e do ciclano é que o fulano se dedicou a entender mais sobre a mediunidade, a entender mais sobre o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, ele se dedicou a isso. Ou não, né? Porque tem muitas pessoas que se dizem médiums, e somos, né? Mas que não agem dentro da ética. E eu acho que é também importante a gente sempre agir dentro da ética. Então, voltando às emoções, porque são muitas coisas legais que vocês podem vivenciar nesse canal, é muito aprendizado. Eu venho estudando há mais ou menos, me dedicando realmente há 20 e poucos anos dentro da espiritualidade. A minha vida foi querer entender sempre sobre a mente humana, sobre a nossa evolução, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, qual a minha missão encarnatória, né? Então são tantos temas legais que eu posso trazer para vocês, e se vocês se identificam com esses temas, será um prazer tê-los por aqui. Eu só peço a gentileza àqueles que se identificaram com esse assunto, né, que compartilhem com um amigo, que dê aí um joinha no meu vídeo, que possa compartilhar com mais pessoas que também gostam desse assunto, para que eu possa abranger e poder ajudar mais pessoas, né, levando o quanto somos livres para viver e criar aquilo que desejamos. Então, aperta aí no joinha, por gentileza, me ajude a alcançar mais pessoas. Deixe aí seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo, o que você gostaria mais de saber sobre a espiritualidade,
a metafísica, a atração, né? Todos esses temas ligados à nossa evolução espiritual, à nossa evolução humana, à nossa felicidade e à nossa prosperidade. Então, agora nós vamos falar sobre... eu já falei sobre a raiva, né? Falei um pouco. Então, a raiva, ela nos tira do controle. Muitos não sabem, mas as pessoas que gritam com as outras pessoas, por exemplo, numa briga, numa discussão, ou até mesmo numa conversa, as pessoas querem ser ouvidas de qualquer jeito. O grito, ela é a falta de controle daquela pessoa que demonstra que ela quer ser ouvida de qualquer jeito, mas que ela já perdeu o controle, porque ela já está na raiva. E a partir do momento e ela quer tirar você também ali do seu poder, né? Se você ainda está pleno, se você não está entrando na vibe dela, entrando na emoção dela, não está se deixando envolver com a situação no qual ela quer que você perca o seu controle, aquela pessoa vai perder a graça, porque a partir do momento que a pessoa grita e que você não dá bola, essa pessoa, depois vocês contam para mim se vocês já conseguiram ter esse autocontrole emocional e deixou a pessoa falando, a pessoa perdeu a graça e ela falou, meu Deus, eu não consegui tirar essa pessoa do controle. Porque a partir do momento que a pessoa grita, ela quer te tirar do seu autocontrole. Não se deixa envolver por esse tipo de pessoas. É a mesma coisa, a gente de repente está caminhando pela rua, vem uma pessoa mal educada e comete algo de má educação com você e você fala, nossa, mas que pessoa mais mal educada, ou de repente você começa a bater boca, pra quê? Pra que você vai entrar na frequência dessa pessoa? Porque a partir do momento que a gente dá vazão à pessoa que está com raiva, é que nem no trânsito. Se a gente dá vazão à pessoa que está com raiva, você entra na mesma emoção. Você já perdeu ali o seu controle, ela conseguiu entrar na sua energia, você já entrou na energia dela e já está vivendo a mesma emoção que ela. E isso vai te trazer muitas coisas ruins. Às vezes o seu dia estava super equilibrado, você se deixou se desequilibrar por uma pessoa que não estava equilibrada e olha aí o seu dia perdido. Não que você não possa mudar, mas não é mais fácil não entrar não se deixar entrar nessa situação, né? Você ter ali um autocontrole emocional e realmente não sentir dentro de você, tá? Porque o que eu estou falando aqui não adianta a gente deixar de expor essas emoções, mas estar sentindo dentro de nós. Porque aí você está sentindo do mesmo jeito, você está vivendo aquela emoção do mesmo jeito, você só está sendo falso, né? Você só está ali com uma capa, como uma atriz, um ator, atuando, mas na verdade você está morrendo por dentro. Então, eu costumo falar que a pessoa que está em alta evolução, né, que é o que nós temos que chegar para ser espíritos ascensionados, que é o domínio sobre essas emoções, e o domínio não é sentir dentro de nós, não é somente ter o autocontrole de não viver aquela situação, de não ficar com raiva visualmente para as pessoas, e sim para você. Então, se você realmente não está com aquele sentimento, se a pessoa gritou, esbravejou, te xingou no trânsito e você, belezinha, tipo, não sentiu nenhuma raivinha ali dentro de você, olha, aí você já está no caminho da evolução. É claro que é um caminho a ser trilhado. E qual que é o primeiro passo? É realmente no começo a gente ter o autocontrole, né? Porque dificilmente quando você começa a evoluir, dificilmente você vai ter esse não sentimento dentro de você, que eu falo que é aquele sentimento escondido que você realmente está sentindo, mas está disfarçando, está sendo falso.
O ideal é não sentir nada, mas nós vamos chegar nesse nível, né? Assim como Jesus Cristo e vários outros avatares que existem, que nos proporcionaram tanto ensinamento e que estão aí para nos ajudar a nos tornarmos também espíritos ascensionados. Então vamos controlar essa raiva, vamos parar de querer mudar as pessoas, de querer mudar situações que você não tem controle disso. Vamos mudar por você, pensar em você e fazer por você. Você seguindo esse caminho já está bacaninha e você já vai conseguir aí um resultado muito legal. E depois vocês coloquem aí no comentário o que vocês conseguiram mudar. Como aquela pessoa não conseguiu te tirar do eixo. De repente aquela pessoa chata, insuportável, mas que tá legal. O problema é ela, não sou eu. Vocês têm que entender que a pessoa que ela é desse jeito, o problema não é com você, o problema é dela. Ela está com problema com ela mesma. Ela tem que se curar, ela tem que buscar um autoconhecimento para entender o que está acontecendo com ela. E tá tudo legal, né? Você não tem nada a ver com isso. Agora vamos falar da quarta emoção, né? Que é a mágoa. O que seria a mágoa? Mágoas são pessoas que também não aceitam a maneira, de repente, de viver, às vezes de um companheiro, né? Ou você quer que aquela pessoa mude por você. Você está agindo como criança, que você quer ter também o autocontrole sobre a pessoa e você acha que você está no direito de mudar aquela pessoa. É claro que nós podemos contribuir com as pessoas, nós podemos sim dar uma contribuição aí de evolução espiritual, desde que você não faça por ela aquilo que ela tem que fazer. Porque quem tem que mudar é a pessoa, não é você. Se aquela pessoa, por exemplo, eu estou magoado com o meu namorado, com a minha namorada, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, enfim, normalmente existe aí uma mágoa dentro do relacionamento familiar, ou amigos, ou no trabalho, alguma mágoa ali já te cercou de algum jeito. E você fala, eu tô magoado porque minha chefe não me deu a promoção que eu tanto desejava. Eu tô magoado porque minha chefe escolheu tal fulano e eu não. Eu estou magoado porque eu já conversei com meu esposo, com a minha esposa, eu expus o que eu não gosto, o que me desagrada, o que me, sabe, o que não me deixa feliz, e essa pessoa continua fazendo e tomando as mesmas atitudes. Se você já conversou, se você já expôs o que você acha, se você tentou ali conviver no mesmo ambiente, com a mesma pessoa, no mesmo lugar e não deu certo, não adianta você ficar em busca de um milagre. É claro, as pessoas elas são capazes sim de mudar. Qualquer pessoa ela pode mudar desde que ela queira. Se essa pessoa até o momento ela não demonstrou para você que ela teve a maturidade de entender que aquilo não está legal no relacionamento, que aquilo não faz você feliz, ou que aquilo não está sendo saudável, não é você que vai mudar essa pessoa. É claro, é importante a gente falar para a pessoa, olha, eu sou a favor das conversas, né? No relacionamento, no trabalho. Às vezes você está num trabalho ali que você já está há anos na mesma função e por que não expor para sua chefe, para aquela pessoa que é ali o gerente, né, da função, ou para quem você realmente tem que falar, um sócio, alguém ali, olha, fulano, não tá legal assim para mim,
eu já tô tal tempo, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu gostaria de ter tal oportunidade. Mas se aquela pessoa deu oportunidade para uma outra pessoa e não para você, será que não é legal você rever onde você está? Será que não é legal também você rever se você está apto a isso? Se você estiver apto, se realmente é esse o caso, né? Você já se preparou, você já realmente é preparado para exercer aquele tipo de função que você deseja, ou tomar um passo além do que você quer tomar com seu sócio, e mesmo assim ele não te deu oportunidade, ele não aceitou, ele não concorda, ou ele fez como se você não existisse, sua opinião não fosse importante, não é legal você rever? O que você está fazendo da sua vida? Será que não é o momento de você dar um passo maior do que você deu e buscar algo melhor para a sua vida? O porquê ficar com essa mágoa, algo que vai te trazer uma doença, algo físico, né? Porque tudo que a gente vive de emoção que não é curada, ela vai se transformar em físico para que você dê uma atenção maior e que às vezes existe a possibilidade de você entender aquela doença, o que te levou a ela, que foi uma emoção que você ficava ali reprimindo, né, vivendo aquela emoção, e que agora você entendeu isso e aí aquela doença você consegue se curar, ou às vezes as pessoas infelizmente não conseguem identificar, né, o que levou àquela doença e acaba realmente não conseguindo a cura. Mas não é bacana você começar a ter a sua autorresponsabilidade e ter o domínio de entender, né, o porquê ficar com mágoa de uma coisa que você não pode controlar, o porquê ficar com mágoa de algo que você não pode mudar. Ou melhor, você pode, tomando atitudes responsáveis para você, mudando o seu caminho, mudando a sua história, mudando a sua posição, não sei, dependendo de onde do que seria essa mágoa, né? Ou então, às vezes a pessoa nem tem consciência de que você sente isso por ela. E às vezes é bacana uma conversa, às vezes a pessoa ela até fala, nossa, eu não sabia disso. E olha aí as coisas mudando. Você de alguma forma, você tem que mudar esse caminho. Você tem que ter autorresponsabilidade para criar o melhor para você. E depois a última, né? Não mais importante, que é o sentimento de dó. O sentimento de dó, ele tira o que nós temos de prosperidade, por quê? Porque é como se nós tivéssemos dó de nós mesmos, que em algum momento da nossa vida, você se coloca como coitadinho, eu vivi tal situação, às vezes você nem sabe qual foi, às vezes foi até mesmo na infância, que muitas vezes tudo vem da infância. Mas você leva isso para a vida, né? Então, eu morro de dó de fulano, eu morro de dó de ciclano, coitadinho daquele fulano, coitadinho de tal coisa que fulano tá passando. Eu acho bacana, né? Até é muito legal nós temos compaixão pelo próximo, porque ninguém aqui também vai ser uma pedra de não sentir compaixão, né? E se colocar ali no lugar do outro, né? Entendendo a situação do outro. Mas uma coisa é você entender a situação do outro, que o outro está vivendo. Você pode ali até viver uma certa tristeza, talvez por algo que aquela pessoa está vivendo, mas só. A dó, ela vai te levar, ela é antipróspera
e ela vai te tirar a possibilidade de ser próspero, de ter dinheiro, de ser feliz, de ser livre. Porque a dó, de alguma maneira, ela remete a algo na sua vida que você viveu e que você se sente ali fragilizada, que você se sente vitimizado, que você se sente vítima daquela situação. Então vamos parar de se fazer de vítima, de sermos vitimistas e vamos viver a compaixão, né? Se for com você e você identificar que realmente é isso, que normalmente é impossível uma pessoa praticamente viver com tanta dó de outras pessoas, se isso não vem dentro dela, se você não tenha vivido algo que te remete o vitimismo, a situação ali de vítima, e que você às vezes se coloca até como vítima do mundo, né? Eu vivo tal coisa porque eu sou assim mesmo. É o que tem para mim. Eu vivo tal situação econômica porque o mundo é assim, ele é injusto. E o mundo, ele não é assim. Nós criamos a nossa vida. Nós podemos mudar a nossa vida com novas atitudes, com novos caminhos. Então vamos mudar, vamos parar de viver, né, tão prontamente essas 5 emoções, vamos começar a evoluir aos pouquinhos, e claro, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas prósperas, porque esses são as principais 5 emoções que nos levam à pobreza, que nos levam a viver situações desagradáveis, a viver situações de doença, a viver situações difíceis. Então, quem quer viver isso? Não é mais fácil a gente evoluir? Não é mais fácil a gente entender e se autorresponsabilizar por toda a nossa vida sem querer colocar a culpa nos outros, sem querer se vitimizar porque o mundo é assim, o mundo é assado, sem querer sentir raiva porque aquela pessoa não deixou você passar com o carro, aí você tá com pressa, a pessoa não tá, você sabe o que a pessoa tá passando? E também, se for uma pessoa que é impaciente na vida, deixe ele ir na fé, né? Deixa ele ir, dá passagem ali para ele, deixa ele ser feliz e vai na sua felicidade, ouvindo sua musiquinha, tendo a sua calma, né? Porque isso é o que nós buscamos, né? Ter realmente calma, sabedoria, lucidez, porque é isso que vai te levar à prosperidade, é isso que vai te levar a dias maravilhosos, a atrair para sua vida pessoas evolutivas. A partir do momento que você começar a prestar atenção nas suas emoções e você começar a ressignificar isso dentro de você, né? E como que eu me sinto, ressignifico a dó, por exemplo? Eu me sinto capaz, eu sou capaz de ir atrás, eu sou capaz de desenvolver isso, eu sou capaz de fazer tal coisa, eu sou merecedora, eu tenho o meu lugar no mundo, eu faço parte desse mundo. Eu sempre falo sobre Deus, que Deus é o tudo, somos nós, que nós somos partículas de Deus. E se nós somos partículas de Deus, nós fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte desse universo. Então nós somos muito merecedores por estarmos aqui. Nós somos muito merecedores por viver uma vida feliz, uma vida livre, livre dessas emoções, livre de ficar criando sentimentos ruins, né? Ou bloqueios mentais, coisas de ilusão, coisa do passado que você já viveu e tá tudo certo. Entenda que você não tinha maturidade para entender na época, né? Que aquilo de repente não era bacana para você, ou que se você tivesse agarrado tal oportunidade, sua vida hoje seria outra. E aí, vamos pensar no presente, você está vivo. Então,
corra atrás de tudo que você deseja. Mais uma coisinha para finalizar esse vídeo, porque já ficou longo e eu tenho muitas coisas legais ainda para falar sobre o assunto. É uma forma bacana da gente criar, né? Procriar, na verdade, desculpa. Para a gente procriar uma nova realidade na nossa vida é criar uma nova história para a nossa vida. E essa criação de história a gente pode criar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, já como entendendo que aquilo é nosso, né? Entendendo que eu já estou vivendo aquela situação que eu tanto desejo viver. Então vamos criar essa história dentro da nossa mente. Vamos procriar o que você deseja, a vida que você deseja viver, mudando atitudes e criando aquela realidade criativa na sua mente, de que é muito legal a gente fazer isso sempre antes de dormir e quando acordamos, porque antes de dormir a gente reprograma o nosso inconsciente. E quando acordamos, o nosso inconsciente ele está ali entrando no eixo, nos levando à consciência. E é um momento muito bacana de ressignificar muitas coisas nas nossas vidas. Então vamos criar aí tudo o que desejamos mentalmente, já nos imaginando viver um novo eu, o eu do presente e futuro que já existe em algum lugar e que ele está esperando você só para se encontrarem na ressonância correta, que é um vídeo também que eu já falei sobre ressonância vibracional e eu vou ainda acrescentar mais sobre o assunto porque um vídeo só não é suficiente. Mas vamos entrar nessa ressonância desse novo presente e futuro que nós temos para viver maravilhoso e deixarmos de viver do passado e vivermos também principalmente o presente. Viva intensamente, faça todo dia algo diferente, algo que te traga prazer. Ah, mas eu não consigo. Ah, consegue, porque às vezes só de colocar uma musiquinha boa no rádio a gente já muda a nossa vibração. Então você consegue tudo que você deseja, é só você querer. E aí eu agradeço vocês, curtem o vídeo, compartilham e eu até mais, até os próximos vídeos. Beijinhos, até mais.